Então, voltamos para o terceiro episódio da terceira temporada aqui no Parque do Queijo. Só que agora nós temos outras convidadas. Quem são as convidadas? A Débora e a Dani, que eu tenho o prazer de conhecer há um certo tempo. A Dani um pouco mais do que a Débora. Sou muito agraciada com a presença de vocês. E elas também passaram por uma transição de carreira incrível, fizeram uma mudança, não foi 180, foi 360. E eu mesma, sou euzinha, que quero que vocês falem um pouquinho sobre vocês, mas não as mulheres como nome, não só nome, sobrenome, casada, mas o que aconteceu com vocês, quem são vocês depois da transição? Então nós vamos começar do caminho inverso, quem são vocês pós-transição? Não, entenderam? Quem começa? Débora começa? Pode ser, vamos lá. Bom, eu passei por uma transição de carreira, eu digo forçada, né? Porque eu me preparei para ser franqueada, dona de escola, e fui por 23 anos, então eu considero que eu tive muito sucesso, né? Porque durou por 23 anos. E a pandemia chegou e bagunçou a minha vida, e eu posso dizer que o segmento da educação deu uma balançada aí com a questão da pandemia, né? A gente provou que era possível trabalhar de casa, aula online, então os entrantes aproveitaram esse nicho de mercado. E aí eu senti muito ali na questão da rentabilidade. Eu tinha 2 unidades, uma em Farroupilha e outra em Montenegro. Mas, respondendo a tua pergunta, né, pós esse momento que eu decidi vender as escolas, que foi um momento muito difícil, noites sem dormir, culpa, preocupação, e a gente que pertence ao mundo das franquias, tu tá embaixo de um guarda-chuva. A gente conhece muitas pessoas do Brasil inteiro, mas embaixo daquele guarda-chuva. Mas antes parece, né, que Deus fala com a gente de formas com muita sutileza. E antes da pandemia eu me matriculei num MBA. Fiz gestão empresarial, né? Mas para investir no meu negócio. E aí tu começa a ver outro mundo, né? Que existe outro mercado além só daquela franquia. Mas enfim, nem passava pela minha cabeça. E pós transição de carreira, eu voltei os olhares para a Débora. Eu fui conhecer quem é a Débora. Porque a minha trajetória eu fui muito, trabalha aqui, vai lá, vai aqui, eu não escolhi muitas coisas, né? A própria escola, eu fui franqueada, ela me escolheu, né? E aí eu disse, puxa, quem é a Débora afinal? O que a Débora gosta? Como é que ela funciona, né? Aí eu voltei os estudos para mim, fiz muitos cursos, muita leitura, comecei a ler a Bíblia, foi um passo que mudou muito a minha vida, como dizem, né, na dor ou no amor. E aí eu comecei a ler, porque eu não entendia o porquê, o que está acontecendo, né? E aí eu fui descobrir que eu sou uma apaixonada por pessoas, que eu adoro a liberdade, que eu sou muito corajosa, ousada, corro risco. Tive muitos acertos por essas qualidades, mas muitos erros também. E aí eu investi um tempo comigo mesma. Eu sou ciclista, então eu saía para pedalar nesse lugar maravilhoso. Eu sou de Farroupilha aqui, moro nessa terra abençoada.
E como eu tinha tempo, né, porque antes eu não fazia por conta da culpa, como as colegas comentaram, eu saí a pedalar e descobri muita coisa, inclusive muitas decisões eu tomei em cima da minha bike. Então eu fui me descobrir para escolher o que eu ia fazer. Então, um pouquinho aí do meu pós-transição. E como você se descreveria? Quem é a Débora hoje? A Débora hoje é uma pessoa leve, adoro rotina, gosto de horário, não sei lidar com muita liberdade de tempo, eu preciso ter aquele horário, né, de CLT, né, que desde quando eu era franqueada eu cumpria esses horários, mas eu tô mais confiante no que não depende de mim. Uau. Tipo, aguarda e confia. E realmente, assim, coisas incríveis aconteceram, porque eu tinha um perfil de controlar, né, franqueada, controlar e controlar, porque eu era controlada porque a franquia é assim, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser. E a gente, 23 anos é muito tempo, né? E então o controle assim na minha mão de tudo, sabe? Hoje não. Hoje vamos esperar para ver. Vamos aguardar. Se é para ser, vai ser. Se não é, também tá tudo bem. Então hoje eu me sinto muito mais leve e automaticamente mais feliz. Uau. Dani. Então, não é por nada que as nossas vidas se cruzaram, a minha e a da Débora, né? Porque a gente tem uma história muito parecida de transição de carreira. Dados os devidos contextos, né? Mas é um tanto quanto parecido, porque a nossa transição, ela não foi, assim, de certa forma, uma escolha. Ela foi um pouco mais disruptiva da qual imaginávamos, né? E quando a gente demora para tomar uma decisão na nossa vida, ou a gente acredita que o outro possa ou deva tomar, para de certa forma minimizar a responsabilidade das coisas, você vai vivendo num modo sobrevivência, e esse modo sobrevivência faz com que você nem alcance enxergar aquilo que está acontecendo contigo. Mas o nosso corpo, como é muito sábio, ele nos convida a parar. E eu sabia já há algum tempo que eu precisava tomar uma decisão na minha vida, né? Eu venho aí de 20 anos trabalhando na mesma instituição, né? Mas pelo conforto financeiro não me possibilitava tomar a decisão final. Até que eu vim adoecer. E aí eu não tive mais como ir tocando desta forma, né? Porque dinheiro nenhum paga a nossa saúde. E eu fui aprender isso a duras penas. Então, respondendo a pergunta que a Ed fez, eu diria que depois desse tempo, para mim eu sabia que um dia esse dia iria chegar. E de certa forma eu fui me organizando para isso, para o futuro, né? Sempre com esse olhar. Mas eu não sabia que ele iria chegar aos 20, 21 ou 22, ou teria sido aos 19 anos, não sei. Mas o fato é que a gente, depois de muita terapia também, né, para ir trabalhando isso, fez com que eu me voltasse para mim, tivesse esse tempo que eu sempre quis, mas de certa forma tinha vergonha de admitir um tempo sabático, afinal de contas eu estaria caminhando contra a multidão, porque uma sociedade não faz um momento desse, né? E fez com que eu tivesse esse tempo
para mim, mas e de um mergulho profundo. Eu precisei ter esse tempo para mergulhar, para me curar. Então eu fui lá nos mais profundos sentimentos, emoções e tudo mais, para poder me curar e poder voltar. Eu dizia sempre, né, eu preciso fazer um movimento da Fênix, né, para voltar e resgatar minha força. E ao mesmo tempo a força ela é resgatada, mas nem é mais a mesma, porque você já não é mais a mesma pessoa, né? E aí você volta muito mais leve, menos rígida, porque eu vivia num modelo de muita rigidez, onde eu coloquei o trabalho sempre em primeiro lugar na minha vida. E a vida, eu diria Deus, ele vem e cobra isso de nós, porque essa ordem está toda inversa, né? O trabalho não deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Ele é importante sim, ele é digno do homem, mas em primeiro lugar precisa vir Deus. E eu orava muito para que isso acontecesse, que esse dia chegasse, mas que eu pudesse me resgatar. Eu queria me resgatar e entender de verdade o meu propósito. Era isso que eu buscava. E era isso que eu pedia nas minhas orações. E o tempo veio, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso, acredito, né? Quem é a Dani hoje, por conta dessa transição? Então, a Dani hoje é uma pessoa mais leve, tanto que eu recebo feedbacks, né, de pessoas que me conheciam antes e hoje, né, mais leve e com certeza mais confiante em si, né, saber que cada coisa, hoje eu sei que cada coisa tem o seu devido lugar, a sua devida importância, né, e eu não carrego o mundo nas minhas costas mais, né, eu carrego aquilo que eu escolho carregar. Uau. Uau. Que coisa, hein? Se vocês pudessem conversar com a menina de vocês. Vou começar com a Débora, né? O que você falaria para a menina da Débora, sei lá, 40 anos atrás? O que você falaria para ela hoje? Se ela estivesse sentadinha aí na tua frente, vamos imaginar que ela sentou na tua frente, o que você diria para ela dessa trajetória toda, de todos esses anos, com toda essa experiência? Parabéns. Tenho orgulho de ti. Eu diria isso, porque é muito difícil, né? Mas eu consegui manter a minha saúde emocional. Eu consegui continuar sorrindo, apesar das vezes ter os tombos e dar umas caídas. Eu não me permitia ficar no fundo do poço, deprimida, chorando. Eu conversava comigo e eu dizia, ok, tu tem 2 horas para chorar. Tu tem 2 horas para sofrer. Depois tu te arruma, tu passa uma maquiagem nesse rosto, tu vai pedalar, tu vai olhar as plantas, tu vai olhar a natureza, tu pega o carro. Não sei, eu te dou 2 horas. Eu nunca me permiti ficar nesse lugar que eu, graças a Deus, nunca passei por uma depressão, mas que eu acho que é o início de uma depressão. Eu sou muito natural, né? Eu gosto de comer bem, de frutas, legumes. Eu tenho uma alimentação muito saudável. Eu não admito para mim, né? Precisar de remédio. Eu vejo que Deus fez essa máquina perfeita. Perfeita em todos os sentidos. E tem essa natureza perfeita, que tem tudo ali de forma natural. Então eu não ia aceitar eu precisar de medicamento. Eu ia buscar força dentro de mim. Então, muitos que sabem, a Dani sabe bastante da minha história, ela mesma me diz, como é que tu conseguiu? Como é que tu conseguiu? Um hobby. Depois tu vai Um falar foco, dele. um direcionamento. Preencher esse espaço vazio de forma saudável. Então eu olho
E eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. Talvez uma coisa que eu ia corrigir, que eu peguei o gancho ali da Dani, que tu protela, assim, tu vai botando pra frente, não, e isso tu vai sobrevivendo, é uma sobrevida ali, né? Que tu começa até a acostumar com aquilo. Empurra até a exaustão. Né? E não, mas o ano que vem vai melhorar. O ano que vem tem eleição e melhora. O ano que vem tem o ano que vem. Então, e é uma decisão que já tinha que ser tomado muito tempo antes. Então, talvez eu aprendi a fazer a leitura da sutileza, sabe? Porque a gente não tropeça em pedra grande, né? Quando começa a vir uns cascalhozinhos, aí tu vai, quando tu vê, tu tá com uma pedra gigante na tua frente, né? Então eu vejo que hoje eu tô mais criteriosa nos sinais. Muito bem. Dani, o que tu falaria para tua menina sentada na tua frente? Olha, eu diria para ela que eu tenho muito orgulho dela, porque ela foi bastante guerreira em tudo que ela fez e até onde ela chegou. E dizer para ela também que agora que ela já aprendeu o que precisava aprender, que não há controle de tudo e que é uma falsa ideia isso, e que tá tudo bem, porque tudo não terás. Então, ela pode escolher agora como adulta as batalhas que ela quer escolher. Eu costumo dizer que o adulto ele pode escolher o problema que ele quer ter. Ele só precisa ter consciência que ele pode escolher. Esse problema eu não quero. Beleza. Ou eu vou lidar com esse problema de uma forma diferente, mas a gente tem essa opção de escolha. E a nossa criança, ela quer tudo, né? Ela quer tudo e ela quer ter o controle de tudo, né? E aí quando nós conhecemos a nossa criança, olhamos para ela, entendemos de onde a gente vem, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Não é totalmente fácil, fica mais fácil. Os desafios continuam. E aí eu fiquei pensando aqui, né, Dani e Débora, sobre toda a trajetória de vocês, né? Desde o início lá, profissional, a Dani eu conheço um pouco, a Débora também, mas o que vocês podem compartilhar, que é o que vocês podem, o que vocês querem. Eu lembro de uma professora que ela dizia, a minha vida é um livro aberto, na página que eu quero que as pessoas leiam. Então assim, ok, tá aberto, né? Mas eu direciono a leitura, então vocês têm essa opção. O que vocês querem compartilhar? Que marcou a trajetória de vocês? Tipo assim, a tua escolha profissional, Dani, o que marcou? Vamos pensar dessa menina, de onde saiu, para onde chegou, o que marcou lá do início? Porque depois a gente começou de trás para frente, né? Então, o que marcou lá do início? Para mim, a minha escolha profissional, ela foi muito pautada, assim, com base na minha criação. Eu digo que o meu pai, ele sempre foi e será o meu maior, né, professor em educação financeira. Então, e ao mesmo tempo, a escassez, a falta de acesso às coisas que nós tínhamos como crianças e como adolescentes, me fez ser essa pessoa que olha para a criança e tem orgulho, né? Quando a criança olha para o adulto e tem orgulho, porque fez batalhar para conquistar as coisas. Fez com que quisesse sair daquele estado, né, de dificuldade em ter acesso às coisas. E não digo só coisas físicas, mas experiências, né, e tudo mais. Então, isso foi... isso me constituiu. Fez com que eu quisesse e a curiosidade de querer aprender mais. Então aí eu fui buscar trabalhar numa instituição financeira, porque eu queria mais, eu queria aprender a como multiplicar o meu dinheiro. Porque a fórmula eu sabia, o meu pai já tinha me ensinado ali como é que tinha que fazer, do jeito dele, que hoje eu penso que pode ser um pouco mais leve,
mas foi do jeito dele, e agradeço porque a base foi forte, mas eu queria fazer render aquilo. Então foi onde a semente iria ser plantada para fortalecer e dar a árvore que eu esperava, e o fruto que eu esperava. E aí foi que tudo cresceu, e aí foi a escolha, essa foi a escolha. E foi aí que, daí, dessa trajetória, se deu esses 20 anos, e eu nunca, durante esses 20 anos, deixei uma oportunidade passar. Todas as oportunidades de crescimento, porque era isso que me alimentava. Porque vinha o reconhecimento profissional e também vinha o reconhecimento financeiro. E esses dois motores eram hélices aí para o meu avião, né? E aí me dava autoconhecimento, autodesenvolvimento, e essas duas coisas caminhavam juntas. Então, aí sim, o avião ia. E aí, respondendo a tua pergunta, vem lá da base. Lá da base. Lá da base. Hoje é nítido e claro para mim. E quando tu fala assim, quando a gente entende, é fácil. Não, para mim, tudo que a gente consegue enxergar, trazer clareza e dar nomes, dá um boom na nossa cabeça. E isso faz com que a gente saiba exatamente, desde o nome da emoção que tu tá sentindo, desde, é isso então, porque aquilo, sabe, o antes... Conhecereis a verdade e a verdade exatamente, vos libertará. É libertador. Né? Conhecereis a verdade, porque essa consciência, é essa consciência do próprio corpo, das relações, das emoções, da história de vida, do impacto da nossa história de vida. Porque a gente não sai ileso do nosso passado. Quem é mais velho um pouquinho tem uma infância mais rígida, mais repressora, né, mais corretiva, e a gente não sai ileso disso. Mas é o que dá para extrair de bom e trazer o que é bom. Quando eu conto a minha história, eu costumo dizer, né, eu sou tudo aquilo que eu vivi. É graças a tudo que eu experimentei de bom e de ruim que eu tô sentada aqui. E eu costumo dizer, né, eu e a Day, a gente fala que a cada episódio nós vamos trazendo um pedacinho da nossa história, que nós não somos os personagens principais. Mas eu me enxergo, né, em cada história que nós entrevistamos, a gente se vê um pouquinho, enquanto, aconteceu comigo também, então o tênis furado, então o pai como modelo, ou a mãe, a gente se enxerga, né, eu costumo dizer que as histórias são muito parecidas. Porque problemas todos temos, né? Mas eu acho que a gente sabe, chega um ponto da vida e dos acontecimentos que aquilo que é problema, ele deixa de ser problema quando a gente sabe lidar com ele, né? A gente aprende a lidar. Eu sei porque, por exemplo, eu com o meu divórcio, parecia um problemão, né? Tudo muito novo, muita coisa para resolver, parece que tu não vai sair daquele problema. E quando tu sabe lidar com aquilo, que leva todo um processo, um processo terapêutico, né? Coisas que tu tem que entender, o problema ele continua lá. A mesma coisa, porém, eu sei lidar com aquele problema. Então, para mim, já não é um problema, né? Porque eu levo diferente aquilo. Por quê? Porque eu fui aprender fazendo terapia, fazendo um conhecimento interno. A gente muda como pessoa, mas também muda a atitude perante aquele problema. E aí um problema que era um problema, continua sendo um problema que não é mais. É que quando você lida com as situações que são desafiadoras, elas deixam de ser aquilo que te preocupa, porque a gente costuma ver problema como algo preocupante, algo desafiador, algo que nos incomoda, né? Mas ele nos ensina muito mais do que incomoda. Isso aí. Débora. É o tal do processo, né? Que a gente não entende muito bem, mas ele é valioso. Bom, eu comecei assim, eu me lembro de criança, eu olhava as revistas de moda e eu via aquelas mulheres que não tinham tantas, né, como tem hoje, aquele perfil executiva e aquilo... aquilo me instigava, aquelas mulheres bem vestidas, aquelas camisas brancas, tanto que eu sou uma apaixonada por camisa branca, porque ela me remete assim
um empoderamento, né? E eu queria aquilo para mim, né? Apesar de eu ter tido uma infância boa, eu sou a filha mais nova de 4 filhos, eu nasci depois de 12 anos, então eu brinco, né? Eu sou uma filha única com 4 irmãos, porque eu tinha 2 irmãos que já moravam fora, né? Faziam faculdade, que eu nunca morei, e o meu irmão mais novo já estava na rua brincando com os meninos, né? Então eu me criei meio que independente, assim, né? Meus pais um pouco mais velhos. E eu brincava, eu tive uma infância de brincar na rua, de ralar joelho, de subir em árvore, moleca, sabe? Que eu acho que é a base, assim, dessa estrutura que eu tenho, né, de força. E aí, eu comecei a ir à luta, né, em busca disso aí, né, do que eu queria, de ser essa mulher. Porém, eu tive uma irmã, que ela tem, a minha irmã mais velha, que ela sempre se preocupou comigo, sabe? Então, por isso que eu comentei, tinha coisas que eu não escolhi. Aí ela montou uma loja de calçados. Débora, de tarde tu vai lá trabalhar. Ah, queria brincar, mas super obediente. E acabava, no início, engolia aquilo meio, né? Mas depois gostava. Depois eu já ia com gosto, né? Aí ela vendeu a loja, daí entrei em férias, eu pensei, bom, agora eu vou curtir minhas férias, né? Não, vai fazer curso de datilografia. Eu, por favor, né? Meu Deus, ela não me deixa. Ok. Aí, nesse meio tempo, eles compraram uma imobiliária e... Débora, agora tu vem trabalhar na imobiliária. Pô! E lá eu cresci, né? Comecei como office girl na época. Depois passei a recepcionista, depois alugava casa e terminei como administradora de condomínios, né? E eu via tudo isso, assim, formando a minha base, né? Estruturando, porque aí eu já tinha o meu salário, já comprava as minhas coisas, aquela paixão por calçados, né? Que eu me lembro que eu dizia assim, ó, um dia eu quero ir nas lojas e comprar 3, 4, porque era eu tive uma infância assim, não dá para dizer, não foi escassa, mas escasso dentro dos meus desejos. Sim. Entende? Eu me lembro que eu sempre tive o sonho de ter aquela boneca Meu Bebê. Aí chega o Natal, não veio aquela, veio uma outra, toda dura, né? Os sapatos também, nossa, na época o Adidas estava em alta. Eu quero o abrigo. Não vai ser o abrigo Adidas. Vai ser o tênis. Não, vai ser o Bamba, o S. Então eu disse, não, mas um dia eu vou me comprar. E esse dia chegou. Então eu vejo que a minha base aí teve meus pais, mas essa minha irmã, assim, que por acaso é psicóloga também, né? E ela me direcionou, me guiava, né? Me guiava, né? Mas com ela não tinha, tu quer? Não, tu vai. Né? Essa irmã era muito mais velha que você? Essa irmã, ela, quando eu nasci, ela tinha 16. E o meu irmão 17 para 18. Sim, então ela já quase que assumia a função de cuidadora também. Sim. Que era o comum. Aqui na nossa região, Sim. pelo menos, é o comum, né? Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Tanto que ela morava em São Leopoldo, porque ela fazia faculdade lá, mas no final de semana ela vinha para Farroupilha e me cuidava. Ela conta que ela me cuidava, para a mãe dar uma descansada, enfim, tal. Ela cuidava de mim, né? Então ela teve, assim, essa base dela muito forte. Para nós encerrar, então, o terceiro episódio da terceira temporada, eu fiquei aqui pensando, né? No frigir dos ovos, no mexer no cesto, é relacionamento.
Seja com a irmã, seja o pai como espelho, seja a família empreendedora, é relacionamento. Tudo na nossa vida permeia pelas nossas relações. E sim, nós somos o que somos graças às nossas relações. Eu falo, tudo começa no relacionamento, seja com o sócio, seja com a chefe, seja com o pai, seja com a mãe, seja como filho. Então, se você gostou do nosso episódio, deixa teu like, lembra de se inscrever no canal e continua aqui com a gente, porque tem o quarto bloco, o quarto episódio da terceira temporada.